Parágrafo 2º. Somente as advertências aplicadas após esse período serão consideradas para fins de aplicação de multa. Artigo 4º. Fica assegurado à população o direito de ter um canal permanente de comunicação com a Prefeitura para denunciar o descumprimento dessa lei. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação e o Poder Executivo, no prazo de 30 dias, a regulamentará por decreto. Gabinete do Vereador, professor Giovanni. Justificativa. Todos têm direito à privacidade e ao descanso, e isso é requisito para se ter uma boa saúde física e mental. O ruído, quando em excesso, causa estresse, distúrbios físicos e psicológicos, insônia e problemas auditivos. Abre aspas, o cidadão exposto aos ruídos em excesso podem desenvolver aumento da pressão arterial, paralisação do estômago e intestino, má irrigação da pele e até mesmo impotência sexual. Fiorilo, fecha aspas, Fiorilo, 2009, página 222. A Constituição brasileira garante o princípio da preservação do meio ambiente e expressa que em seu artigo 225, que todos têm, abre aspas, todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Dessa forma, cabe a todos o dever de utilizar o meio ambiente sem lesar o direito de cada um ao silêncio, ao equilíbrio e à harmonia. Nossa cidade tem em sua base econômica um setor industrial que se utiliza de turnos para a produção de bens e serviços. Portanto, muitos trabalhadores trabalham à noite e descansam durante o dia. O direito de viver sem barulho, incômodos, é tutelado pelos artigos 42 e 65 do Decreto-Lei nº 3.688/41, Lei das Contravenções Penais, pelo artigo 54 da Lei nº 9.605/98, Lei de Crimes Ambientais, e pelos artigos 228 e 229 da Lei 9.503/97, o Código de Trânsito Brasileiro. Portanto, solicitamos ao nobre plenário o apoio para a aprovação desta matéria, que é de suma importância para organizar e melhorar o meio ambiente em que vivemos. Gabinete do Vereador, professor Giovanni. Projeto de Lei número 35/2014-L. Projeto de Lei número 35/2014-L altera o Código de Posturas do município e dispõe sobre o funcionamento do comércio nas proximidades de escolas. Artigo 1º. Fica acrescido a Lei Municipal número 393/69, de 1 de setembro de 69, o Código de Posturas do município de Mairinque, o artigo 166-A com a seguinte redação. Artigo 166-A. Fica proibida a instalação de bares, casas noturnas, casas de jogos e lan houses, bem como o comércio ambulante em uma distância de 200 metros da entrada principal de prédios, onde funcionem estabelecimentos escolares de qualquer natureza, exceto os de nível superior. Parágrafo 1º. Para fins desta lei, considera-se bar o estabelecimento comercial que vender bebidas alcoólicas para consumo em suas dependências. Parágrafo 2º. A distância de 200 metros é linear, podendo ser em qualquer direção, incluindo vielas. Parágrafo 3º. Fica assegurado aos proprietários de estabelecimentos que estejam funcionando regularmente nessa data o direito de permanecerem em funcionamento, sendo vedados, porém, a transferência a qualquer título, excetuando-se os direitos sucessórios e a ampliação das instalações. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Vereador, professor Giovanni. Justificativa. A sociedade brasileira vem tentando entender os mecanismos da aprendizagem para poder responder aos desafios de formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres e comprometidos com o objetivo de criar um mundo melhor para todos. É sabido que a construção da personalidade é resultado de um aprendizado formal, o da escola, e um informal, através da interação com o mundo. Sendo assim, podemos afirmar que aprendemos também por modelo, pela imitação. Muitas crianças são expostas diariamente a situações negativas, seja pela TV, internet ou no seu círculo de convivência, que acabam influenciando de forma negativa no comportamento de nossas crianças. O projeto em questão busca evitar que nossas crianças sejam expostas a situações de consumo de bebidas alcoólicas ou outras situações que sejam resultantes de consumo excessivo de álcool, indução à ausência às escolas para jogar jogos eletrônicos, indução a uma alimentação inadequada, entre outros fatores.
Sendo assim, contamos com o apoio aos nobres vereadores para que possamos ajudar o Sistema Municipal de Educação em sua luta diária para ter alunos preocupados em se preparar para o mundo do trabalho, ter boa saúde e buscar uma realização pessoal. Gabinete do Vereador, professor Giovanni. Recebimento de requerimentos. Requerimento número 225. Senhor presidente, em 27 de junho deste ano, Vossa Excelência promulgou o projeto de lei número 15/2014-L, de autoria do vereador Rodrigo da Imobiliária, transformando na lei 3.136/2014, que trata da proibição e da nomeação de parentes em cargos e funções de confiança nos poderes legislativo e executivo do município. Como é de conhecimento de todos, Mairinque teve problemas de nepotismo na administração anterior, por isso entendo que a medida supracitada foi providencial, já que ela impede novos casos de nepotismo em nossa cidade, e penso que seria bastante pertinente o Poder Legislativo comunicar ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público a existência dessa lei. Ante o exposto e considerando os termos regimentais, requeiro ao presidente da Câmara que informe o seguinte a esta Casa. 1. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e o Ministério Público foram oficialmente notificados pela Câmara da existência da referida lei no município? 2. Se afirmativo, em quais datas ocorreram tais modificações e por qual meio? 3. Se negativo, quando tais providências serão tomadas? Vereador Alexandre Peixinho. Em discussão, requerimento número 225/2014 do vereador Alexandre Peixinho. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passe em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 226/2014. A Associação Atlética Ferroviária, a segunda mais antiga organização desportiva do município, por certo tempo ocupou, mediante cessão, uma área pública situada no centro, ao lado do cemitério local. Ante a necessidade de ampliação do cemitério, foi destinada à entidade uma área no Jardim Cruzeiro, ao lado da antiga empresa Condotex, atual Tapetes Lancer. Anos depois, parte dessa área foi utilizada para a construção de uma creche municipal, na esquina com a rua Hermes Dório Natali, e parte foi doada à indústria de tapetes para ampliação de seu galpão. Restou assim uma faixa de terra entre referidos espaços, que, segundo nos foi comentado, será disponibilizado ao INSS, Instituto Nacional da Seguridade Social, para a instalação de uma agência. Isso esclarecido, requeiro ao plenário, na forma regimental, seja oficiado ao prefeito municipal, a fim de que nos esclareça o que se segue. 1. A área remanescente supramencionada será de fato destinada ao INSS? Se positivo, qual sua dimensão? 2. A Associação Atlética Ferroviária encontra-se ativa? Se negativo, quando deu-se o seu encerramento? 3. A Associação Atlética Ferroviária goza de alguma área pública atualmente? Se positivo, onde se localiza a mesma? 4. Caso não disponha de área pública alguma e ainda esteja em atividade, é possível ceder uma área à mesma? Vereador Robertinho Yerck. Em discussão, requerimento 226/2014 do vereador Robertinho Yerck. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passe em votação. Quem for favorável permaneça como está, quem for contrário queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 227. Por exigência da Lei Municipal número 2358/2001, devemos anexar a projetos de lei que versem sobre a denominação de próprios e logradouros uma certidão da Prefeitura atestando a inexistência de nome oficial, bem como um croquis de localização do logradouro a ser denominado. Por esta razão, protocolizamos pedidos junto ao Departamento de Obras da Prefeitura, os quais totalizam mais de 15 solicitações. Alguns datam de março de 2014. E esta semana, aquele setor informou à assessoria deste vereador que fornecerá 2 certidões por semana, pois alegam que estão com muito serviço. Inconformado com esta afirmação, requer ao plenário na forma regimental seja oficiado ao prefeito municipal, a fim de que nos esclareça o que se segue. 1. Que atividades assoberbam o Departamento de Obras, de tal maneira que lhes impede de emitir as certidões acima referidas no prazo legal de 15 dias? 2. É possível a realização de um esforço concentrado para que tais pedidos sejam atendidos nos próximos dias?
3. Se negativo 3, a Prefeitura está ciente do desatendimento do prazo legal de 15 dias para responder a petições administrativas. Vereador Robertinho Yerck. Em discussão, requerimento número 227/2014 do vereador Robertinho Yerck. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passe em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 229. À margem da rodovia Raposo Tavares, próximo ao trevo de entrada da Vila Barreto, há uma cocheira que abriga alguns animais. Essa edificação situa-se bem ao lado da borracharia e causa uma série de inconvenientes. Contamina a água do córrego que por ali passa, provoca forte mau cheiro que incomoda as residências próximas, sem contar o permanente risco de fuga desses animais, que, acaso ocorra, ensejará em animais de grande porte transitando numa via de tráfego intenso, que é a rodovia Raposo Tavares. Exposto isto, requer ao plenário que, na forma regimental, seja oficiado ao prefeito municipal a fim de que esclareça o que segue. 1. A Prefeitura tem conhecimento dessa edificação? Se positivo, a mesma tem autorização para funcionamento expedida pela Prefeitura? 2. Se negativo 1, pode-se fiscalizar o local? 3. Atestando-se a sua incompatibilidade com aquela localidade, o que fará a Prefeitura a respeito? Vereador Robertinho Yerck. Em discussão, requerimento número 229/2014 do vereador Robertinho Yerck. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passe em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 230. Senhor presidente, os moradores da rua Iraci Xavier, do bairro Três Lagoinhas, estão muito preocupados com a falta de segurança no final da mencionada rua, pois existem 3 luminárias nos postes de energia elétrica sem lâmpadas. Diante do exposto, nos termos regimentais, requer ao plenário seja oficiado o chefe do executivo para que esse nos informe o seguinte. 1. Existe a possibilidade de a Prefeitura providenciar a colocação de lâmpadas no local? 2. Se sim, quando? Vereador Robertinho Yerck. Em discussão, requerimento número 230/2014 do vereador Robertinho Yerck. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passe em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 231. No bairro Recantos Eucaliptos existe uma área localizada na rua Mário Machado, que era utilizada pelos moradores do bairro e da redondeza para a prática de futebol de areia, pois era a única forma de recreação para as crianças, adolescentes e jovens. No mês de maio de 2011, a citada área passou a receber entulhos e terra, inutilizando o campo de futebol e inviabilizando o lazer esportivo daquela comunidade. Hoje sabemos que aquela área não é pública e que a Prefeitura já aprovou o empreendimento habitacional de interesse social no local. Diante do exposto, e preocupado em oferecer uma opção de lazer àquela comunidade, requeiro ao plenário seja oficiado o chefe do executivo para que este nos informe o seguinte. 1. A Prefeitura tem em sua programação a construção de área de lazer naquele bairro? 2. Se sim, quando os moradores poderão contar com tal benefício? Vereador Robertinho Yerck. Em discussão, requerimento 231/2014 do vereador Robertinho Yerck. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passe a votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 232. Os moradores da rua Nair Silva de Oliveira, rua sem saída, do bairro Três Lagoinhas, nos procuraram solicitando a colocação de lâmpadas nas luminárias de 2 postes existentes no local. Diante do exposto, requeiro ao plenário seja oficiado o chefe do executivo para que esse nos informe o seguinte. 1. Existe a possibilidade da Prefeitura providenciar a colocação de lâmpadas na mencionada rua? 2. Se sim, quando? Vereador Robertinho Yerck. Em discussão, requerimento 232/2014 do vereador Robertinho Yerck. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passe a votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Está aprovado o requerimento. Requerimento número 233. Considerando a importância de se instalar academias ao ar livre, considerando que a população da Vila Granada tem questionado se não seria possível instalar uma academia ao ar livre ao lado do campo de futebol Divino Raimundo Barbosa.
nos termos regimentais, requer ao plenário seja oficiado o chefe do Executivo para que esse nos informe o seguinte: